De volta ao programa Mundo da Criança, e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4, e a gente está aqui no intervalo só ainda repercutindo, né? Mastigando um assunto difícil, né? Entender um pouco esse universo da violência doméstica, que é muito difícil de a gente compreender, mas que precisa ser discutido. Precisa ser pelo menos alertado, né, Marcos? Para você, telespectador, que chegou aí agora e tal, nós estamos falando sobre violência doméstica contra as crianças. Violência doméstica que atinge os nossos filhos. E às vezes, como profissional, a gente tem visto algumas situações em que a família realmente fica totalmente surpresa com o fato, sem saber como agir, sem saber o que fazer, mas o fato já aconteceu. E nós falamos que existe desde a agressão física, violência orgânica, física, a criança negligenciada, os aspectos psicológicos, o abuso sexual, até a violência fatal. E isso é que realmente é muito pesado. Criança que foi, a ideia de criança é a criança modelo, é o personagem modelo das nossas vidas. Isso não foi estabelecido por nós. Jesus Cristo fez da criança um modelo. Quem não se comportar como uma criança não chega no reino do céu. Para dizer, olha, a criança tem muita coisa, deixa as crianças vir a mim, porque delas é o reino do céu. Então esse modelo de criança é que a gente conhece, é esse modelo que a gente trabalha como profissional, é esse modelo da ingenuidade, da simplicidade, do sorriso, chora nas dificuldades, etc. Mas você vê uma criança sofrer uma violência dentro da casa. Nós não estamos falando na escola, no meio da rua, do atropelamento, não. Nós estamos falando, né, Marcos, da violência gente conhecida, doméstica, gente próxima, às vezes clientes, às vezes amigos, que nos procuram profissionalmente para uma orientação a respeito do que fazer. E quando o fato, a violência doméstica acontece, eu queria passar isso para você, Tele. É tão desastroso para a família, como assim, chocante para o profissional, que às vezes não tem uma alternativa do que fazer, de como orientar, porque o fato é muito triste quando uma criança é violentada dentro da própria casa dela, dentro da sua própria casa. Então isso é muito chato, é muito triste, eu diria assim que é um dos extremos da tristeza que uma família pode enfrentar em relação ao filho. Mas a gente está dizendo isso porque, não, mas isso é um fato, tal, não é sempre que acontece. Vocês vão ver alguns números. Nós temos aí na tela uma tabela, e é uma tabela já, que veja, Marcos, antiga, não sei se está muito fácil para ver, mas o Brasil não tem uma estatística correta disso. E a gente procurou, encontrou aí, de 1996 até 2004, e veja se o telespectador conseguir ver, a violência física saiu lá de 525 para 2004, 6 mil casos. Caramba. Então, parece assim, e se a gente for tabular atualmente, isso aí vai ultrapassar, porque alguns outros números são alarmantes. Então nós temos aí a mesma violência já de anos atrás, 1996, isso aí já tem 20 anos, né? E realmente ainda, veja, 20 anos atrás tinha violência doméstica. Então não é um fato assim que acontece ou que aconteceu agora, ela realmente está aí ao longo dos anos. E quando isso acontece numa cidade igual Marília, tal, a gente fica perplexo, porque a gente não quer que aconteça, mas por isso que nós estamos fazendo o programa, para alertar você, telespectador, que o fato existe muito próximo de nós, amigos, uma sociedade unida, uma sociedade de família. Esse testemunho é profissional, para tomar cuidado, porque os fatos existem muito próximo das nossas vidas. Aliás, doutor, até é interessante a gente falar assim, por isso que é importante a confiança, a relação de confiança entre você e seu filho, né? Para que numa eventualidade, em qualquer tipo de violência, muitas vezes essa violência necessariamente não vem ali do pai ou da mãe, às vezes vem de um tio, às vezes de uma tia, às vezes de um avô,
né? Às vezes você tem aí uma violência de um primo, enfim, de um amigo muito próximo da família, enfim, você tem N situações, mas que muitas vezes a criança, se está numa idade que ela já se comunica bem, ainda assim, se ela não tiver um relacionamento muito próximo dos pais, ela não se abre, né? Isso sim, na criança maior que pode falar, né? Que pode contar, mas é gozado, as crianças se inibem diante dessas agressões. Né? Porque isso é muito triste. É traumático. Né? Nós vamos ver que tem algumas consequências sobre isso. Mas quais são os fatores que os livros trazem que possam ser geradores de violência dentro de casa? É o método de educação que você estabelece. Então, esse é um aspecto importante que é mencionado, crianças com objeto de propriedade, aquele pai que acha, não, o filho é meu e eu faço dele o que eu quero, precisa tomar cuidado. Aquela família, aquele pai que diante de dificuldades, perdeu o emprego, etc., baixa resistência ao estresse, o cara fica muito nervoso, se desequilibra. Né? E duas coisas assim importantes, drogas lícitas e ilícitas, hoje realmente é muito preocupante, e as pessoas que são doentes mentais, problemas psiquiátricos graves no pai, na mãe, nos irmãos, nas pessoas que vivem junto com outras pessoas, que não é o pai da criança. Então, precisa tomar cuidado com esses fatores que possam gerar esse fato. E a gente tem mais aí, poderia colocar na tela também, esse aspecto do que vocês vão ver em termos de número, Marcos, veja. A violência doméstica, veja, isso agora é recente. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. Então, veja, é um número assustador, minha gente. Por isso que nós estamos mencionando aqui que você tem, no Brasil, como média durante o ano, 18 mil crianças são vítimas por dia. É muita coisa, por dia. É muita coisa. Né? Eu coloquei analisar, falei, mas peraí, 18 mil? Imagina que hoje, né? Daqui a pouco, meia-noite fechando, olha, isso aí não é o que estou inventando, não. A literatura mostra esses fatos. Né? Muito triste. E aí, os dados das Nações Unidas para a infância, 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. É verdade. Né? Então, é que nós estávamos comentando. Cuidado com a sua casa, olha para a sua casa, olha as pessoas, você vai deixar o filho, você precisa ir trabalhar, filho às vezes é pequeno. Nós já tivemos violência sexual, Marcos, em criança de 9 meses. Meu Deus. Certo? Então, nós estamos falando da criança quando ela consegue falar, tal, ela pode chamar para o pai, mostrar ou então comentar, né? Que é uma coisa assim terrível para a família receber isso do filho. Mas há bebês que ficam, a mãe sai para trabalhar e ficam com familiares, e a gente já teve doenças importantes relacionadas a agravos sexuais, violências sexuais em crianças, em bebês, né? 9 meses é bebê, certo? E então, para vocês verem que precisa alertar a família nesse sentido, alertar no sentido de que realmente presta atenção nessas coisas, existe isso. A gente pode voltar para a tela de novo, a gente vê mais um dado assim importante, que é da Unicef. Esse dado mostra que, veja, de hora em hora, Marcos, poderia pôr na tela mais uma vez aquela imagem mesmo, de hora em hora morre uma criança, lá no final, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais, sabe? Não, mas isso aí está exagerado. Não, parece que está exagerado, mas esses são dados da Unicef, Marcos. São dados da Unicef. Então, olha, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia. E de hora em hora morre uma criança queimada, torturada, espancada pelos próprios pais. Você vai ver que morrer uma por hora é até tranquilo, né? Dentro de um cenário que 18 mil por dia são violentados. Você tem a morte de 24 no dia, né? Mas a gente ri para não chorar, é desesperador. Esses números nos assustam e o que nós precisamos estar atentos. Pode estar acontecendo aí na sua casa. No intervalo a gente volta na sequência. Até já.